Então, bom dia a todos vocês. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical. E estamos aí numa reta final aí de Romanos, né? Os últimos versículos do capítulo 15. Eu vou fazer a leitura e aí vamos orar, tá? A partir do versículo 22. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso, de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa, de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Tá? Então, até aqui, vamos orar. Nosso Deus, louvamos ao Senhor por esse tempo que estamos juntos. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui presente hoje. Que o Senhor possa abençoar essas vidas, dar a tua direção, a tua bênção. Obrigado que estamos concluindo essa carta tão importante. Chega até nós, Pai, depois de tantos esforços humanos também, que o Senhor inspirou, para que hoje pudéssemos estudar essa carta e poder compreender algumas coisas daquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Abençoe esse dia, a semana, as pessoas que estão em viagem. Toma essas vidas, esses seus filhos em tuas mãos. Assim eu peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um pouco antes do verso 22, o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele pregou, levou o evangelho em diversos lugares, né? Com poder, com sinais, com maravilhas. E lá no verso 20, ele diz que sempre fez questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, porque ele não queria edificar sobre um fundamento alheio. Tá? Isso não tinha muito relação assim, eu vou... essa coisa do orgulho pessoal, eu vou só um lugar onde é que ninguém mexeu ainda. Né? Porque se eu for lá no outro lugar, o outro vai levar a fama do trabalho. Não era tanto isso. É essa a questão. A questão era a urgência de que o evangelho chegasse o mais rapidamente possível a todas as pessoas. Tá? E esse espírito de urgência, às vezes, a gente perde ele. Né? Estamos tão envolvidos com nossas coisas. O mundo, hoje em dia, é um mundo tão acelerado, né? E no período de Paulo, até um pouquinho antes, essa percepção da vida de Cristo, ela era muito visceral. Parece que Jesus voltaria a qualquer momento. Mas conforme o tempo foi passando, Jesus não voltou, né? E dá a impressão que essa ideia de uma demora, ela acaba tocando os corações das pessoas. E pensam, não é tão urgente assim, porque Jesus não vai vir agora, talvez não venha nessa geração, né? Ainda que não fale, mas inconscientemente, às vezes acaba tendo atitudes assim. O fato é que a pregação do evangelho sempre é urgente, ela sempre é urgente. Porque nós temos um fator biológico limitante da nossa vida, né? Então, não adianta, nós temos aí pouco tempo desse mundo, né? Pouco tempo de vida nesse mundo. 80, 90, 70, 100, é pouco tempo, né? Dentro dessa régua do tempo. E Paulo tinha essa urgência, e aí ele vai concluir o verso 22 dizendo, é por isso que muitas vezes fui
impedido de chegar até vocês. Porque lá em Roma já havia igreja estabelecida. Paulo não foi fundador das igrejas de Roma. Mas já havia igrejas ali estabelecidas. Já que tinha igrejas estabelecidas, ele tinha um desejo no coração de visitar aqueles irmãos, mas não era urgente. Não era urgente. Mas agora Paulo vai manifestar esse desejo de ir até Roma visitar aquelas igrejas nas casas. Tá? Eu vou fazer então agora o compartilhamento. Feito esse contexto aqui, uma das características fundamentais do ministério de Paulo era assim, o seu ministério itinerante, quer dizer, ele não ficava muito tempo. Ficou 1 ano e meio em algum lugar, né? Às vezes ficava 2 semanas, e era um ministério basicamente de plantação de igreja e formação de novos líderes, né? Depois, feito esse trabalho mais primitivo, mais embrionário, ele saía dali e ia para outros locais. E sendo um ministério itinerante, ele enfrentava viagens perigosas, viagens desconfortáveis, demoradas, né? Assim que demandava muito da sua energia, né? Eu nunca viajei com navio, mas os navios hoje de passageiros são muito confortáveis, né? Assim, comparado aquelas embarcações que Paulo viajava na sua época, né? Então, o desconforto, os perigos, os riscos naturais, os naufrágios, né? As ameaças contra a sua integridade física, né? Por amor ao evangelho, ameaça a sua vida, tudo isso fazia parte do contexto de Paulo. Hoje nós temos lugares aí que são locais bastante refratários ao evangelho, eles não querem que o nome de Cristo seja mencionado, sob pena de morte mesmo, né? E isso, naquele período, era uma coisa bastante normal de acontecer, tá? Então, às vezes, o apóstolo Paulo tinha essa intenção de visitar certos lugares, mas ele era impedido. Tinha todas essas questões, as dificuldades naturais de uma viagem dessas. Nunca foi barato viajar, naquela época também não era barato. E as circunstâncias que às vezes impediam o apóstolo Paulo de viajar podiam ser circunstâncias espirituais. A gente vai ver que até Satanás impediu certa vez Paulo, né, de ir em certo lugar, né? Às vezes Satanás se colocava no caminho. Mas, sobretudo, às vezes a tensão maior de estar num local específico. Então, Paulo, ele coloca no verso 22, é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Por que ele foi impedido? Porque ele estava edificando o evangelho em locais que ainda não conheciam Cristo, né? E essa demanda de trabalho em locais onde Cristo ainda não havia sido anunciado, para Roma, era o principal motivo de Paulo não estar lá. Tudo bem? Então, as circunstâncias variavam bastante. Então, desde espirituais, uma atenção maior para um local específico. E nesse texto, Paulo menciona aqui sobre o seu roteiro de viagem, que ele inclui seu plano de visitar Roma. Ele desejava estar ali. A igreja de Roma já era uma igreja de irmãos mais maduros, tinha lá seus problemas, mas ele desejava estar com as pessoas. O Hernandes Dias Lopes fala sobre 2 verdades que podemos aprender desse texto. Os motivos que retardaram a ida de Paulo, e a gente já acabou de ver alguma coisa sobre isso. E os propósitos da visita de Paulo, que, para mim, aqui é o mais importante. Então, no primeiro caso, sobre os motivos que retardaram essa visita, eles não foram espirituais nesse caso, mas se relacionavam às oportunidades que ele não podia desperdiçar. Se foi Satanás quem barrou o caminho do apóstolo até Tessalônica, foi a obra de Deus que retardou sua visita a Roma. Paulo tinha um desejo forte no seu coração, mas Deus tinha planos para ele. Tá? Então, quando nós entendermos
que às vezes certas coisas não acontecem para a gente segundo nossa vontade, é porque às vezes Deus tem um plano diferente para as nossas vidas, né? Pensando agora especificamente na questão do evangelho, mas isso também poderia ser para outras questões da vida, né? Ficamos tão ansiosos, tão angustiados porque alguma coisa não deu certo no tempo que a gente gostaria e aí ficamos muitas vezes chateados, né? E simplesmente Deus, ele fechou certa porta, determinada porta, porque ele tem ainda um propósito para ser cumprido em determinada área das nossas vidas. Então, Paulo, ele se concentrou na tarefa de abrir campos missionários na província da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Feito isso, era o tempo de o apóstolo buscar novos horizontes, locais mais inóspitos, mais distantes, talvez mais perigosos, com outras culturas. Então, tendo essas questões em mente, podemos refletir sobre a segunda verdade, os propósitos da visita de Paulo a Roma. Havia, de acordo aqui com o contexto maior da carta, 3 propósitos que levariam Paulo a visitar Roma. O primeiro deles, ele desejava desfrutar da companhia daqueles irmãos e com eles repartir algum dom espiritual, recebendo e oferecendo ajuda mútua, conforto mútuo, né? Basicamente isso. Lá no capítulo 1, nós temos aí praticamente 2 anos que estudamos esse texto, Paulo vai mencionar sobre o seu desejo, o seu anseio de visitar Roma. A partir do verso 8, ele diz assim: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então, esse é o primeiro motivo. Então, Paulo, ele vai retomar no final da carta, ele vai reafirmar no final da carta um desejo que ele mencionou no início, que é justamente visitar aqueles irmãos para fortalecer, para encorajar e ser encorajado. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o método que Deus colocou, que Deus construiu, para que nós nos encorajássemos uns aos outros. Tá? Eu não falo denominação, tá? A denominação é um método humano para tentar acessar o método de Deus, que é a igreja, tá certo? Mas a igreja, ela é muito mais ampla, né? Existe uma igreja espiritual, uma igreja que realmente arde em seu coração pela vida de Cristo, né? Que é de fato uma igreja militante, tá? Que é a soma de todos os convertidos, de todo mundo, de todas as épocas, tá? E um desses grandes propósitos é esse encorajamento mútuo. São muitas as situações que nos deprimem, que nos machucam ao longo da história, da nossa própria história, da história individual, né, da nossa história individual. E quando você pode estar com pessoas e falar dos seus problemas, das suas dificuldades, dentro de um clima de confiança e de irmandade, isso traz um revigoramento espiritual. E Paulo tinha plena convicção disso, porque ele próprio já havia sido fortalecido em sua fé em muitos aspectos, em diversas ocasiões. Tá? Então, a igreja é isso, a igreja está aí para isso. Em primeiro lugar, é para adorar a Deus, ser o corpo de Cristo, né, com vistas a adorar a Deus, mas também confortar, conselhar,
cuidar do outro irmão, né? E ter isso como uma estratégia, como um objetivo de vida, assim como Paulo teve, deveria ser sempre o nosso objetivo, tá? Então, esse foi o primeiro propósito da visita de Paulo aqui. Desejava desfrutar da companhia daqueles irmãos, repartir dons espirituais e receber e oferecer conforto por meio da fé mútua, né? E vamos lembrar que naquele período a perseguição era muito forte, muito forte. Havia aí os problemas normais, né, que desanimavam o indivíduo, doenças, mortes naturais, né, falta de dinheiro, pobreza, mas havia a própria perseguição. E você se manter com o espírito fortalecido em meio à perseguição não é uma coisa muito fácil. Então, essa demanda por ajuda ao outro, ela acaba sendo muito maior nesses períodos. A segunda coisa que Paulo desejava aqui é que ele desejava conseguir, entre os crentes de Roma, algum fruto espiritual, né? Algum fruto espiritual. Romanos capítulo 1, verso 13, diz assim: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Tá? Esses frutos podem até ser algum fruto financeiro, né? Porque isso acaba levando para o terceiro ponto, que é que Paulo desejava ser enviado para pregar lá em Roma, e para isso ele precisava do sustento da igreja de Roma. Ou melhor, ele desejava ir para a Espanha, mas para isso ele precisava de recursos. E esses recursos tinham a ver com cuidar dos irmãos lá em Jerusalém. Nós vamos ver no próximo versículo isso. Havia ali um povo extremamente empobrecido de judeus convertidos, e também ele precisava de recursos para ir até a Espanha. Para isso ele precisava de dinheiro, tá? Então, muito provavelmente que esse fruto que ele desejava buscar era um fruto financeiro para essas viagens. Tudo bem? Então, ele tinha clara intenção de ser um visitante entre a igreja de Roma, mas desejava obter auxílio missionário para o seu trabalho pioneiro na Espanha. Paulo também desejava visitar Jerusalém, conforme veremos nos próximos versículos. Então, essa questão de missionários, visitar igrejas para buscar recursos financeiros, não é uma coisa nova, tá? É uma coisa bastante antiga, e nós encontramos essa legitimidade na Bíblia, não há nada de errado com isso. Até porque Paulo nunca buscou usar do seu apostolado para fazer nenhum tipo de chantagem espiritual visando dinheiro, né? E nem o seu conforto, né? Muito menos o seu conforto. Se fosse isso, ele ficaria parado na dele e ele não avançaria. Mas ele sempre se colocou em risco pelo evangelho. Tanto é que ele foi martirizado em Roma, né? Ali pelo ano 63, 64 da era cristã, né? Então ele sempre se colocou em risco. Muito diferente hoje desses super pregadores de televisão, internet, que eles ostentam, né? Eles ostentam, chantageiam e ameaçam espiritualmente as pessoas, né? E tudo com o propósito de obter lucros. Não era o caso aqui do apóstolo Paulo. Os versos 25 a 27 dizem o seguinte: agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso, e de fato são devedores a eles, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Então, Paulo registra que visitaria Jerusalém. O objetivo dele seria visitar os judeus convertidos à fé cristã. Ele desejava visitar essas pessoas, pessoas extremamente empobrecidas, com muitas carências básicas.
E ele testemunha que os crentes da Macedônia e da Acaia já haviam contribuído para o sustento dos pobres que viviam em Jerusalém. Só que o recurso era muito limitado ainda, então ele precisava de mais recursos. Segundo o apóstolo, eles fizeram essa oferta com alegria e prazer para pessoas que não conheciam, com base na generosidade que foi fruto do amor. Paulo simplesmente falou, olha, tal pessoa precisa de ajuda. Só que eles não conheciam, né? Aqueles cristãos da Macedônia, da Acaia, não conheciam esses irmãos de Jerusalém. Mas, mesmo assim, a palavra diz que eles tiveram a alegria de contribuir para com os pobres. Eles tiveram a satisfação, eles tiveram prazer nisso, tá? De fazer esse tipo de contribuição. Paulo não estipulou valores, mas sempre de uma maneira voluntária, de uma maneira proporcional, mas também de uma maneira sacrificial. Pensando aqui nessa questão de um sacrifício, tendo aqui já em mente os textos do Antigo Testamento, tá? Como se fosse uma oferta de sacrifício para Deus. Então, foi nesse espírito que eles fizeram. Então, segundo o apóstolo, eles fizeram essa oferta com alegria e prazer para pessoas que não conheciam, e a base disso era a generosidade, que foi fruto do amor. Muitas vezes se faz ofertas e doações e por aí vai, e sempre com a intenção de ostentar, né? Isso era uma prática farisaica muito comum, né? Ainda hoje muitas pessoas fazem dessa maneira, mas essa questão de oferta, de contribuição, para mim sempre tem que ser uma coisa secreta, entre a pessoa e Deus, né? Acho que ninguém tem que saber o que o outro vai dar, quanto vai dar, para quem vai dar, quando vai fazer isso, tá? Então, isso é uma posição bastante pessoal. E, nesse caso, foi uma oferta voluntária, porque, assim, quando você começa a divulgar, quando você começa a anunciar isso, bom, aí você está realmente desejando aplausos, né? E os fariseus, né, lá na história da oferta da viúva pobre, eles davam ofertas como uma ostentação. Ostentavam mesmo. Eles não tinham nenhum pudor, nenhuma vergonha nessa questão. E Jesus, ele ficava muito aborrecido com esse tipo de prática, né? Porque eles não tinham em vistas uma questão de santidade, de um culto santo a Deus, né? Mas era muito mais um culto pessoal, né? Muito mais egocentrado. Então, essa oferta que esses irmãos deram era voluntário, era proporcional aos seus recursos e era uma coisa sacrificial em razão de se considerarem devedores deles. Mas como assim devedores? Eles eram considerados devedores dos judeus porque a salvação veio dos judeus. Jesus era judeu. Paulo, embora fosse romano, ele era judeu. Então, essa oferta foi solicitada com base no amor, não havendo nenhum tipo de extorsão ou chantagem espiritual. Vamos pensar que a salvação veio dos judeus, e é isso que Paulo está trazendo à memória deles. Então, se a salvação veio dos judeus, se os gentios conquistaram a salvação pelos judeus, afinal, Abraão, Isaac e Jacó eram judeus, os sacrifícios vieram dos judeus, os profetas eram dos judeus. Quer dizer, o que custava agora pôr a mão no bolso para ajudar judeus empobrecidos, né? Era uma questão que, para Paulo, era uma questão lógica. Então, não se tratou aqui de uma obrigação desagradável, mas de uma santa permuta, de uma santa troca, pois aquele que recebeu é feliz em retribuir sob outra forma. Ganhamos bens espirituais agora de acordo com as nossas condições, daquilo que cada um dispôs do seu coração, vai contribuir agora. O amor desses irmãos se tornou prático e certamente fez grande diferença na vida, tanto dos doadores, mas principalmente dos receptores, pois demonstrou unidade da igreja em um momento crucial. Quer dizer, ainda que aqueles irmãos da Macedônia não conhecessem ali os judeus de Jerusalém, mas eles faziam parte da mesma igreja.
E ao ajudar esses irmãos que estavam mais distantes e desconhecidos aos olhos, eles mostravam que a igreja era a mesma. Era exatamente a mesma. Não havia barreiras, não havia separações. A coisa era mais geográfica. Hoje em dia nós temos essas divisões por denominação e, às vezes, nós não nos preocupamos de olhar para outras denominações, né? Ainda que a Hollins tenha essa prática de ajudar missionários que estão vinculados a outras entidades e tal, né? Não tem esse problema. Mas muitas vezes ficamos muito no nosso gueto e se o irmão lá de uma outra igreja passa por uma necessidade, nós transferimos o problema para outra igreja, né? E esquecemos que aquele irmão, seja assembleiano, batista, ele é o nosso irmão. Nós vivemos numa unidade. O que muda é a denominação, mas os princípios bíblicos são os mesmos. Então, se Deus ele deseja me usar para abençoar um irmão de uma outra igreja, que esteja passando por uma dificuldade, por que não fazer isso? Por que não colocar a mão no bolso e ajudar? Tá? Então, nós podemos nos utilizar desse tipo de princípio, estabelecendo assim no nosso coração unidade entre as igrejas. Tá? As igrejas são divididas por bobagens, muitas vezes, né? Um pensa assim, outro assado, acerca de dons, acerca de práticas, e a igreja fica tão fragmentada, e quanto mais ela se fragmenta, mais fragilizada ela acaba ficando. Então, segundo Paulo, tratava-se de um dever de ajudar, e não uma mera opção. Tá? Aqui Paulo ele vai para o dever, porque é o seguinte, olha, vocês foram muito abençoados. Agora nós temos irmãos que estão passando por grande dificuldade. Só que essa exigência de Paulo foi recebida com alegria, foi recebida com satisfação, porque eles de fato encararam aqueles irmãos de Jerusalém como seus irmãos, como pessoas pelas quais o evangelho chegou até elas, os gentios, nos tempos de Paulo. Então, assim, essa oferta não era apenas uma questão que envolvia generosidade, mas se tratava de uma dívida espiritual. Tá? Vamos lembrar que, no caso brasileiro, os europeus, depois americanos, enviaram muitos missionários e muito dinheiro para cá, para que a igreja, então, ela fosse estabelecida no Brasil, né? Enquanto igreja evangélica. Hoje nós sabemos que a Europa, né, ela está vivenciando uma frieza espiritual muito grande, já há algumas décadas, que templos vêm se transformando em locação de teatro e esse tipo de coisa. E cada vez mais missionários latinos, brasileiros também, mas demais latinos, são enviados para esses locais, né? E basicamente se faz isso como se fez no tempo de Paulo. Claro que os europeus, né, de maneira geral, eles não precisam de recursos financeiros, né? Pelo menos de maneira geral, né? Pelo menos na Europa mais central, né? São pessoas muito bem de vida. Alemanha, Inglaterra, Dinamarca, e por aí vai. Claro que tem o pessoal lá mais do leste europeu, que já é um pessoal mais empobrecido. Mas quando nós enviamos missionários e os sustentamos lá, estamos pagando praticamente uma dívida espiritual, porque um dia o evangelho veio até nós por meio dessas pessoas. Então, aqui eu estou tentando fazer um paralelo para nós podermos entender um pouco mais esse texto. O Hernandes Dias Lopes diz que Paulo foi para Jerusalém para exercer o ministério da misericórdia. E para exercer esse ministério, ele precisava de dinheiro, ele precisava de recurso. E para isso ele estava recorrendo às igrejas, né? Para que as igrejas o munissem desse recurso e ele pudesse, então, levar esse dinheiro até esses irmãos mais empobrecidos. Ele mesmo havia prometido aos demais apóstolos não se descuidar dos pobres da sua época. Dos versos 28 ao 29, a palavra diz o seguinte: assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Então, ele iria até Roma de passagem, justamente para ter mais recurso
para poder, então, ir à Espanha. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Por fim, Paulo escreveu sobre seus planos de visitar a Espanha. Essa região era o berço de importantes filósofos, artistas e imperadores. Já naquela época, Quintiliano foi o maior orador do seu tempo, e Sêneca, o filósofo estoico dos tempos de Paulo, o mais famoso. E esse Sêneca havia sido tutor de Nero, e ele era espanhol também. Lá, na Espanha, havia se formado uma colônia judaica, e havia ali sinagogas. Mas como esses judeus foram parar na Espanha? Justamente por conta das perseguições, né? Tivemos lá no Antigo Testamento, quando os babilônicos, os assírios e tal, subjugaram Israel, né? Então eles foram dispersos. Tivemos os tempos das perseguições do período de Paulo, né? Mas muitos antes, já nas primeiras dispersões, lá no Antigo Testamento, ali que esses judeus foram parar nesses locais mais remotos, como a Espanha, e ali começar a vida. E ali eles instituíram as sinagogas, que eram esses pequenos locais de culto, já que eles não tinham templo, né, que eles pudessem prestar adoração, eles iriam para as sinagogas, né? E a sinagoga ainda hoje em dia é o principal método judaico de culto, já que eles não têm o templo de Jerusalém. Então, Paulo mirava os seus olhos espirituais para lugares mais distantes, e a Espanha era um desses lugares. William Barclay, que é um linguista, um grande comentarista bíblico, ele diz que a Espanha estava situada no limite extremo do mundo civilizado. Quer dizer, Paulo ele teria ido nos locais mais remotos da sua época. Espanha hoje, para nós, é o centro do mundo, né? Mas naquela época, não. Vamos imaginar que Paulo estava lá num extremo do mundo e ele iria para um outro extremo, para um outro lado. E era uma viagem extremamente difícil e demorada. Não tem como nós afirmarmos categoricamente que Paulo visitou a Espanha, mas provavelmente sim por conta de indícios externos. Clemente de Roma, que viveu, que foi mais ou menos não bem contemporâneo de Paulo, mas também ele escreveu uma carta aos romanos, praticamente com as mesmas críticas que Paulo. O Clemente de Roma escreveu uma carta aos coríntios, né? Quase nos mesmos teores que Paulo escreve ali, combatendo os pecados lá dos irmãos de Coríntios. Então, esse Clemente de Roma ele vai reforçar essa teoria de que Paulo teria, sim, visitado a Espanha. Então, Paulo foi, de fato, um homem abnegado, um homem que exerceu o ministério de misericórdia, tá? Ele não tinha problema nenhum em dar a sua cara a tapa, inclusive pedindo recursos para ajudar outras pessoas, mas ele era um homem humano, muito humano, como qualquer um de nós. Tanto é que ele desejava também visitar Roma para buscar conforto espiritual entre aqueles irmãos. Será que estamos sendo misericordiosos? Será que estamos buscando aliviar as cargas dos irmãos e dando o conforto espiritual que precisa? É uma questão que cada um deveria responder no seu coração. Eu vou, nesse momento, encerrar a nossa gravação e nós vamos para os nossos comentários, tá? Os nossos comentários. Eu quero saber sobre suas dúvidas, sobre aplicações pessoais, sobre exemplos que vocês têm a dar sobre aquilo que nós estudamos até esse momento. Então, vou estar aqui encerrando essa gravação de hoje.